Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Aparecida, rogai por nós. São Boaventura, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o amor de Deus nos Santos Teólogos. Essa semana, como você sabe, os padres estão fazendo retiro espiritual, formação, reze pelos padres, e é por isso que essa aula, então, será gravada. E aí você pode assistir e para que a gente não perca nenhuma terça e aproveite quanto mais esses santos da sabedoria dos santos. Hoje a gente vai ver São Boaventura. Então vamos iniciar. Você pode ver aí no slide. Primeiro, a indicação dos livros. Então, 3 livros do próprio São Boaventura. O primeiro, um livrinho de bolso, porém de linguagem difícil, mas que vale a pena, que é o Itinerário da Mente para Deus. A gente vai ver que esse caminho de São Boaventura vai ser um caminho contra o racionalismo, contra a soberba intelectual. Então ele é um teólogo e filósofo, e esse livrinho vai abordar esses dois ambientes, a filosofia e a teologia. Depois um livrinho mais espiritual, Conferências sobre os 10 Mandamentos, então como fosse uma homilia. E esse outro livro também profundamente espiritual, base assim da teologia espiritual de São Boaventura, As 6 Asas dos Serafins. Esses 3 livros você encontra fácil aí na internet para comprar, para aprofundar, enfim. E tem esse livro aí do Papa Bento. O Papa Bento fez o seu doutorado em São Boaventura. E essa é a tese, a teologia da história de São Boaventura. Então quem quiser assim algo profundo, de profunda teologia, além do que é o Papa Bento, né, do tamanho que é o Papa Bento, então pode procurar esse livro, a Teologia da História de São Boaventura. Existe essa edição aí de capinha branca, portuguesa, existe também uma aqui do Brasil, mais difícil de encontrar, uma edição verdinha, mas às vezes você encontra ainda em algumas livrarias. De qualquer forma, qualquer um deles vale a pena, para que você aprofunde a figura de São Boaventura. Então, como a gente sempre faz, a gente vai dar um apanhado histórico da vida de São Boaventura. João de Fidança, filho de João de Fidança e Maria Ristelli, nasceu em Banhorejo, de distrito de Viterbo, dos Estados Pontifícios, em 1221. Como você sabe, ainda não havia a Itália. Eram os Estados Pontifícios, ali em torno de Roma. Ele curou-se na infância de uma grave doença, depois de uma invocação a São Francisco de Assis, feito por sua mãe, a que faz referência o próprio São Boaventura. São Francisco ainda estava vivo. A fama de São Francisco era enorme. O padre disse na última aula sobre São Bernardo, e os santos, eles impactam o ambiente, né, onde eles estão. Vocês vão ver que quando São Francisco morre, haviam 30.000 franciscanos. Uma ordem que começou do nada, de repente tem 30.000 vocacionados. Arrastava multidões, então. Então a fama de São Francisco já tinha se espalhado já enquanto ele estava vivo. O menino ficou doente, o pai dele era médico, não conseguiu a cura do menino, e aí a sua mãe, sabendo de São Francisco, fez esse pedido a São Francisco e ele recebeu a cura através de São Francisco. São Francisco, quando soube, disse, né, esse menino terá uma boa aventura, terá um bom caminho. E a partir disso é que depois, quando ele vai escolher o seu nome religioso, ele lembra de São Francisco de Assis e escolhe esse nome, Boaventura. Pelo ano de 1234, seguiu para a Faculdade das Artes de Paris, onde se graduou em 1240. A Faculdade de Paris é uma das primeiras que aparece, as primeiras universidades que aparece, faculdade, junto com a de Bolonha. E havia ali um grande centro teológico, filosófico. São Boaventura era um homem, de fato, muito inteligente, vai ser companheiro de São Tomás, amigo de São Tomás. Então, era alguém que
procurou nos estudos esse encontro com Deus. Ele ingressou aos 17 anos na Ordem dos Franciscanos, onde assumiu o nome de Boaventura, como o padre disse, por conta do milagre e pela premonição do próprio Francisco. Talvez estivesse motivado pela devoção a São Francisco que ele vinha da infância, e ainda pela admiração a Alexandre de Hales. É um grande teólogo, não era filósofo e teólogo, não é santo, mas que também foi importante aí na Faculdade de Paris. Porque se deixar orientar doutrinamente, enfim, pelo apreço em que levava o espírito da ordem, como se infere de suas mesmas palavras. A gente vai ver a importância de São Boaventura para os franciscanos. O impacto também de São Boaventura para os franciscanos. Na época, explodiu uma luta interna terrível entre os professores seculares e os pertencentes às ordens mendicantes, que por certo tempo não eram reconhecidas pelas universidades. Então havia as ordens seculares, os padres da paróquia, os padres que se dedicavam aos estudos, e nesse período começam a surgir ordens mendicantes, ou seja, ordens que vão cuidar dos pobres. Hoje para nós não é tão estranho, mas na época acabou sendo, porque na ideia de muita gente naquela época, ou o padre era alguém que cuidava da paróquia, ou era alguém que vivia para o estudo, se dedicava ao estudo, se dedicava ao palácio, aos reis, aquela coisa toda. Então, disso surgiu muita gente que não tinha vocação, que buscava posto na igreja, que buscava dinheiro, às vezes que estava ali porque a família tinha feito uma promessa de um filho ser padre, aquela coisa toda. Então, nem sempre trazia vocação. Também era uma novidade essa coisa de viver estritamente pela pobreza. Começam então duas principais ordens mendicantes que chamam. A ordem de São Domingos, os dominicanos, e a ordem franciscana, de São Francisco. Os dois começam juntos. A diferença é que São Domingos, ele quer que o pessoal seja pobre, em função dos pobres, mas que estude. São Domingos, ele vai ter que lutar contra os cátaros, contra os albigenses, que era um tipo daquilo que a gente já viu, de maniqueísmo, de gnose. Era um novo formato dessas heresias. São Domingos vai ser aquele que vai lutar contra isso, e os dominicanos também. Da ordem de São Domingos, a segunda geração, depois de São Domingos, já é São Tomás de Aquino. Aí os franciscanos. De início, São Francisco queria apenas que eles se dedicassem aos pobres e à Eucaristia. Conforme foi passando o tempo, ali mesmo, São Francisco ainda em vida, foi aparecendo muita gente vocacionada e muita gente com estudo. Por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio é contemporâneo de São Francisco. Quando Francisco de Assis tinha dúvida, alguma coisa teológica, ou precisava de alguma explicação, precisava de alguma formação, São Francisco recorria a Santo Antônio. São Francisco chamava Santo Antônio de o meu teólogo. Então, aos poucos, São Francisco foi cedendo e deixando que o pessoal também dele estudasse. A segunda geração, então, depois de Francisco, vem Boaventura. Então, o esquema é assim. São Domingos, depois já vem São Tomás, São Francisco e aí São Boaventura. Os dois, São Tomás e São Boaventura, vão se encontrar na Faculdade de Paris, e aí os dois, um vai puxar o outro, um vai crescer, vai ajudar o outro a crescer. Você vê aí nessa imagem de São Boaventura, você vê lá no fundo, você vê um dominicano olhando na porta ali é São Tomás. E São Boaventura em êxtase, olhando para o crucifixo. São Tomás era um homem de livro, da biblioteca. Quando São Tomás chega para estudar em Paris com os amigos dele falam assim, olha que beleza, que coisa mais linda de se ver, Paris, a faculdade, não sei o quê, papapá. E São Tomás fala assim, eu trocava tudo isso pelo comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de Mateus. Era um homem dado a livros, ele queria livro. E tudo aquilo que ele lia, ele guardava pela sua memória, pela sua inteligência. Nós vamos ver depois na aula de São Tomás.
Um dia, São Tomás, então, amigo já de São Boaventura, decide visitar na esperança de emprestar uns livros. Eu vou lá ver qual que é a biblioteca dele. Quando chega lá, acontece essa cena de São Boaventura em êxtase. O único livro dele era a Bíblia e o crucifixo. Então daí é que se ficou, né, que o livro de São Boaventura era a cruz. E disso também se dá uma frase que todo mundo fala que é desse teólogo, mas no fundo é São Boaventura. Teologia se faz de joelhos. Muito bem, então havia essa discussão da ordem mendicantes. Alguns não aceitavam que esses padres dedicados à pobreza dessem aula, cuidassem dos pobres e dessem aula. Lógico que, como o padre disse, havia muito interesse político, muito interesse financeiro. Qualquer um que já viu o filme de São Francisco de Assis sabe que São Francisco de Assis veio justamente para corrigir a igreja nesse período. Você lembra quando São Francisco, por exemplo, vai visitar o Papa e é toda aquela pompa, toda aquela coisa, e ele pede o Papa pergunta para ele: meu filho, o que você quer fazer? Ele diz assim: eu quero viver o Evangelho do jeito que ele é. E alguns cardeais dão risada e falam assim: o Evangelho não é para ser vivido daquele jeito. Aquele jeito foi uma metáfora que Jesus falou. Mas o Papa, guiado pelo Espírito Santo, concede a São Francisco e daí começa as ordens mendicantes. Então começa, no fundo, era inveja. A inveja de alguns pensadores, vendo aqueles homens profundamente dedicados à pobreza, à santidade, diante deles que estavam cheios de pompa, cheios de títulos, cheios de querendo dinheiro, enfim, começa essa rivalidade. Olha lá no texto. A rivalidade surgiu no início da Idade Média, quando no século XII a Igreja havia condenado os movimentos religiosos do pauperismo como hereges. Aqui não confunda mendicância com pauperismo. Pauperismo seria de qualquer jeito, tanto faz. Até que o Papa Inocêncio III, esse que o padre falou, os incluiu no corpo eclesial sob a dependência direta do papado. Ou seja, eles estão sob a minha proteção. Os benefícios que foram sendo dados a partir dali foram enormes, então não teve como ir contra. Porém, em 1254, a atenção voltou à Gala, com a publicação de uma obra que profetizava um advento de uma nova igreja, fundada única e exclusivamente na pobreza, que deveria se concretizar em 1260. É lógico que também tem exagero do outro lado. Então vai começar a aparecer uma turma que vai condenar todo mundo para o inferno. Vai começar a falar que está todo mundo que está ligado à pobreza, aliás, à riqueza, à corte, ao estudo, ao inferno. E vários desses caminhos, às vezes de erro de franciscano, erro de dominicano. Então, no fundo, onde tem gente, tem pecado, né? Fez com que aparecesse alguma turma dentro deles, chamado de milenaristas, que falava que o fim do mundo está próximo e todo mundo vai queimar no inferno, se todo mundo... E aí vai precisar vir, de fato, os santos para consertar tanto de um lado quanto de outro. Continuando lá no slide. Em 1257, Frei Boaventura tornou-se ministro-geral dos frades menores, cargo que o obrigou a deixar o ensino e fazer viagem por toda a Europa. Em 1260 escreveu uma nova biografia de São Francisco, intitulada Legenda Maior. Ele é o cara, ele é o biógrafo de São Francisco. Se você vai ler, por exemplo, uma obra de São Francisco de Assis hoje, essa obra está fundamentada de alguma forma num escrito de São Boaventura chamado Legenda Menor ou Legenda Maior, ou seja, a vida menor resumida e a vida de São Francisco de Assis, que substituía todas as biografias existentes e tinha como objetivo fortalecer a unidade da ordem, que já contava com 30 mil frades. São Francisco morre e tem 30 mil frades. São Francisco de Assis, ele é um santo, gente. Então, sabe, é um santo assim que o padre dizia, o dia de São Francisco, é o maior santo da igreja. Ninguém se assemelhou tanto a Cristo como ele.
Por isso que a igreja chamou o outro Cristo na terra. Por isso que a ordem franciscana tem uma tradição de dizer que o trono que Lúcifer perdeu pelo orgulho, São Francisco de Assis ganhou pela humildade. Então aquilo que era para ser o lugar de São Francisco, de Lúcifer, agora está ocupado no céu por São Francisco de Assis. Então sabe, como Jesus não escreveu nada, ele não ficou se preocupando com regra, ele queria viver o evangelho. Só que depois que ele morreu tem 30 mil frades, então pensa, com essa confusão que estava, com esse negócio de alguns sendo enxotados porque queriam viver igual São Francisco. Outros achando que quem não vivesse igual São Francisco ia tudo para o inferno. Então precisava que alguém organizasse. A mente que organizou tudo isso foi São Boaventura. E é por isso que ele é tirado do meio acadêmico e começa a rodar a Europa para organizar os franciscanos. Começa a escrever a história de São Francisco, começa a organizar a ordem. Então precisava de fato de uma cabeça fenomenal. Continuando. Ameaçada tanto pela corrente espiritual quanto pela tendências mundanas. Aqui o padre falou dessa briga dos dois lados aí. Em 1271, ao voltar para Viterbo, ofereceu sua contribuição para a resolução do famoso conclave, o mais longo da história, que elegeu seu amigo Gregório X. Ficaram lá, se não me engano, mais 2 anos para escolher um papa. Pensa a igreja esperando 2 anos para escolher um papa. São Boaventura passando lá por Roma, dá uma luz, dá uma palavra, e a partir disso é escolhido São Gregório X. Esse Papa, 2 anos depois, o consagrou bispo de Albano e cardeal, confiando-lhe a tarefa de organizar em Lyon um concílio para a unidade entre a Igreja Latina e a grega. Precisamente durante esse concílio, após 2 intervenções, Boaventura faleceu em 1274. É interessante o caminho dos dois, né? Dele e de São Tomás de Aquino. Os dois amigos. E primeiro houve havia nessa época um debate sobre a Eucaristia. O debate era esses falsos teólogos, esses intelectualistas que menosprezavam a Eucaristia. Isso, de alguma forma, ele se espalhou no baixo clero, nos padres simples. Então, às vezes, havia desrespeito com a Eucaristia. Quem veio, por exemplo, na missa que o padre fez de São Francisco de Assis, o padre pegou uma carta de São Francisco corrigindo os padres sobre o cuidado da missa, dos paramentos da Eucaristia que se deve ter. Além disso, havia muito desrespeito, e nesse período é que ocorre o primeiro milagre eucarístico. Um dos primeiros milagres eucarísticos é o de Bolsena, quando o padre foi ia levar a comunhão para um enfermo, colocou a Eucaristia dentro do seu breviário, dentro do seu livro de oração, e quando chegou na casa do enfermo, aquela Eucaristia havia sangrado na folha. Desse milagre é que vai surgir a procissão de Corpus Christi. Quando o Papa foi instituir a festa de Corpus Christi, ele chamou os teólogos do momento, os famosos do momento, para fazer a liturgia das preces, o ofício divino, para realizar a festa de Corpus Christi. Dentre esses, foram chamados Tomás de Aquino e São Boaventura. Quando chega lá, na hora de falar, estavam os dois lá, né? São Tomás e São Boaventura, um do lado do outro. Quando foi a hora de apresentar, cada um apresentar o seu texto, além de outros teólogos, São Tomás de Aquino começou a ler o dele. E o dele é o que a gente faz até hoje, o Tão Sublime, o Ave Verum, Adoro Te Devote. Então, quando ele terminou, o Papa daí chamou o Boaventura. Só que o Boaventura já tinha rasgado o seu papelzinho, pegou e escondidinho assim, já rasgou e falou, não, já tá bom dele, já. Porque de fato São Tomás chegou a uma grandeza. Então veja, tanto um se impressiona com o outro, né? Então teve essa história aí da biblioteca de São Boaventura e também teve essa história do ofício com São Tomás, que São Boaventura rasgou seu papel.
O Papa convocou um concílio, então, em 1274. Olha que coisa. Quando São Tomás estava indo para o concílio, ele falece. E São Boaventura faz 2 intervenções e falece no concílio. Ou seja, morreram praticamente juntos, né? Essa amizade espiritual dos dois, de fato, deu fruto na terra e no céu. Passando. Em 1588, o Papa Sisto V, aqui já é século XVI, né? O inclui entre os doutores da igreja, que na época eram 6, junto com São Tomás de Aquino. Boaventura com o doutor Seráfico e Tomás com o como doutor Angélico. Depois a gente vai ver o porquê que esse título foi dado a São Boaventura. Sua contribuição para a doutrina teológica foi muito importante. Partindo antes de tudo do pensamento de Santo Agostinho, expressou a necessidade de submeter a filosofia à teologia. Isso, para nós, parece algo simples, né? Mas na época não. Na época havia uma tendência ao intelectualismo. Então, como o padre disse, começam as faculdades. Um lugar de apresentar. Como que era o estudo antes? Antes havia o tutor, o pedagogo, a pessoa que ia na casa de quem tinha dinheiro, de quem pagava, e ensinava a pessoa, ensinava o padre, que ele queria ser padre. Ele aprendia ali as artes liberais, aprendia ali latim, começou-se a ensinar o grego nessa época. Mas era algo assim, para quem tinha posse. Os padres, como o padre disse, os padres da base não tinham formação quase nenhuma. Era uma formação muito simples. Quando começam as faculdades, o pessoal começou a ficar impressionado com aquilo, porque daí começou tudo a igreja montando. É bom que se diga também, hoje ficam falando aí que a igreja foi contra a ciência. Não, tudo foi a igreja que começou. Quando começam as universidades, esse pessoal começa a endeusar a inteligência, a razão. E aí muitos começaram a denegrir a fé. Então, para nós hoje, como a gente sabe, a filosofia ela está a serviço da teologia. Só que uma má filosofia vai dar uma má teologia. Na época era preciso consertar isso, porque estava subindo além da teologia. As pessoas queriam, os professores queriam colocar além da teologia a filosofia. Nós vamos ver também que outra lenda que se diz por aí, que a igreja não deixava que os pobres estudassem. Essas ordens mendicantes eram gente pobre. Outra coisa, as mulheres não tinham vez. A gente vai ver uma santa, depois de São Tomás a gente vai ver Santa Hidegarda. Você vai ver o tamanho dessa mulher, doutora da igreja, desse período. O quanto de contribuição, de coisa que ela escreveu, esse período, século XII e XIII. Então, tem muita história, muita lenda a partir daquilo que se fala hoje nas faculdades. Uma vez que o objetivo desta última é Deus, a teologia, o objetivo é Deus. Assim, a filosofia poderia apenas ajudar na busca humana de Deus, levando o homem de volta à sua dimensão interior, a alma, para reconduzir a Deus. São Boaventura afirmava ainda que Cristo é o caminho de todas as ciências. São Tomás aqui não vai reafirmar a mesma coisa no começo da Suma Teológica. Quando você encontra a verdade, no fundo você encontra Deus. Essa verdade seja de botânica, seja de filosofia, de biologia, de matemática, se é uma verdade, você está encontrando a Deus. É lógico que existem matérias que o objeto é o próprio Deus. Então a teologia, a teodiceia, que é uma teologia natural, a partir da razão, sem a revelação, enfim. Mas a verdade, vai dizer São Tomás depois, venha de quem venha, sempre brota de Deus. Sempre leva para Cristo. Assim também São Boaventura. Então, vem de encontro aquilo que São Boaventura também escreveu aí. Continuando, São Boaventura afirmava ainda que Cristo é o caminho de todas as ciências e que somente a verdade revelada podia potencializá-la e uni-la em vista da meta perfeita e única, que é sempre o conhecimento de Deus. Por isso, o santo, que defendia a tradição patrística e combatia o aristotelismo,
chegou à conclusão de que o único conhecimento possível só era através da contemplação. Aqui os dois vão divergir, São Tomás e São Boaventura. Mas é uma divergência normal, de pensadores. Aristóteles foi um filósofo lá antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, e que ninguém ainda tinha aprofundado na sua obra. Ainda não tinha chego a obra de Aristóteles na Europa. Eles conheciam muito Platão. Então, Agostinho usou muita coisa de Platão. Quando chega São Tomás de Aquino, começa a surgir, a trazer dos árabes, os árabes começam a trazer os textos de Aristóteles para a Europa. E aquilo cai na mão de São Tomás. Muita gente tinha receio de Aristóteles por causa da tradição ser de Platão. Agostinho, você viu aqui que Agostinho vai influenciar São Boaventura, então havia já um peso da tradição de olhar a filosofia a partir de Platão. Quando São Tomás, então, pega a tradição, os livros de Aristóteles, e começa a trazer esses textos ou essa filosofia para a teologia, isso aí dá um salto também. Então, muita coisa, por exemplo, que nós vamos ver na aula de São Tomás, muita coisa de Aristóteles foi incorporado à teologia de São Tomás de Aquino, que São Boaventura olhava com receio ainda. Então, por exemplo, a questão da alma, a alma vegetativa, a alma sensitiva, tudo é Aristóteles. Substância, acidente. Quando São Tomás vai falar de transubstanciação na Eucaristia, ele está pegando elementos de Aristóteles. Forma, matéria e forma, objeto causal, objeto final, enfim. São Tomás vai batizar Aristóteles, vamos colocar assim. E é lógico, São Boaventura não conhecia, estava chegando a coisa, ficou meio receoso. Mas era uma divergência acadêmica. Os influenciadores de São Boaventura. Veja aí no quadro quem que vai influenciar São Boaventura. Platão, o padre colocou Aristóteles, mas profundamente Platão. Aristóteles ele vai aprender das conversas de São Boaventura com São Tomás. Ele não vai se dedicar, porque na hora que os livros começam a chegar de Aristóteles, ele já está passeando a Europa, organizando a ordem franciscana. Mas Platão, profundamente, São Paulo, Santo Agostinho, São Bernardo, que a gente viu na última aula. Mas no centro de tudo é São Francisco de Assis. É um apaixonado por São Francisco de Assis. Toda a sua teologia tem como fundamento a santidade de São Francisco de Assis, daquilo que ele buscou, daquilo que foi, do impacto que foi São Francisco de Assis. Você pensa, se o cara como São Francisco de Assis foi quem foi, e em vida ele conseguiu atrair 30 mil pessoas, então o impacto da vida dele percorreu por anos e anos. Todo mundo ficou impactado. Então, ele ainda tendo essa experiência da cura, da mãe, da palavra Boaventura com São Francisco de Assis, aquilo impacta a sua vida de tal forma que toda a sua teologia acadêmica vai ser a partir da vida de São Francisco de Assis. Ele escreve então a vida de São Francisco, as 6 asas dos serafins, tudo em função de São Francisco de Assis. Continuando, algo também que já é próprio nosso, que você já viu, você pode ver aí o esqueminha que o padre sempre usa, mas que está numa obra de São Boaventura chamado Brevilóquio. Você vê aqui na parte de baixo a razão, a inteligência do homem, que vai até um ponto do conhecimento de Deus. Você está vendo aí desse lado aqui, ó, limite da razão humana. A inteligência do homem é algo dado por Deus. Essa inteligência, ela é um dom de Deus e ela serve para o conhecimento da verdade e conhecimento de Deus. Só que a nossa inteligência não se compara com Deus. Para que a gente ame algo, é preciso que a gente conheça. Se o conhecimento de Deus for limitado pela nossa razão, o amor que a gente tem por ele também seria limitado. Então, por exemplo, se eu conheço a Deus, do
tamanho dessa mesa, a capacidade de amar a Deus minha é dessa mesa. Ninguém ama o que não conhece. Se eu conheço isso, é o tamanho que eu vou amar. Então Deus sabe que a nossa inteligência é limitada e aí o nosso amor seria limitado. Então o que Deus faz? Veja lá no esquema. Deus, ele vem ao encontro do homem. Ele se rebaixa, olha. Ele vem ao encontro do homem. Aquilo que a gente chama de revelação. Ó. Revelação. A palavra revelação significa tirar o véu. Ele veio ao encontro e fala. A partir disso, quando ele fala, mesmo que a minha inteligência não pegue, eu dou uma resposta de fé. Porque foi ele que falou. Por exemplo, a nossa inteligência ela é capaz de perceber que Deus é um. Esses filósofos que o padre falou, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão chegar à conclusão que Deus é um, que Deus é bom, que Deus é eterno. Mas como que a gente sabe que Deus é um em 3 pessoas? Para nós, para nossa cabeça, o é um é 3. Como que a gente sabe que é um Deus e 3 pessoas? Porque ele falou, ele se revelou. Eu e o Pai somos um. Vou enviar um outro paráclito. Tudo isso vai fazendo com que Deus venha ao encontro da inteligência do homem. Quando a inteligência do homem não consegue alcançar, mas Deus falou, e você dá autoridade àquilo que ele falou, você dá uma resposta de fé. Essa vai ser a resposta que ele vai dar ao racionalismo. O que o racionalismo falava? Que só a razão basta, só a inteligência basta. E aí ficaria limitada, confusa, poderia ficar dependente às vezes de falsas filosofias. Deus vem ao encontro, a fé vai responder, vai dar uma resposta. A fé é uma obediência. Veja aqui do lado, ó, Deus vem ao encontro da inteligência do homem dizendo como ele é. Quando ele falou, aí você dá um sentimento. Então, por exemplo, você vê a Eucaristia, você está vendo pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão. Por que você não sabe que não é mais pão? Porque ele falou. A minha inteligência ela está captando os acidentes, daquilo que depois a gente vai ver lá em São Tomás. Os acidentes, mas você já sabe que é outra coisa, é Cristo. Como você sabe? Pela fé, ele que falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Deus não engana, nem se engana. Então quando Deus fala, eu dou uma resposta, eu acredito naquilo que ele disse. Isso se chama fé. Você está vendo aí num quadrinho aí também, laranja? Teologia, filosofia e doutrina. Teologia significa discurso sobre Deus. Filosofia é a razão que pensa, que busca a verdade. Doutrina é quando Deus se revela, quando Deus vem ao encontro do homem. Então, por exemplo, discurso sobre Deus. Nem toda teologia ela é revelação, nem toda teologia é dado por Deus. Porque você pode fazer, por exemplo, uma teologia budista, uma teologia de ateu. Padre, mas como isso? Olha, teologia significa discurso sobre Deus. Se uma pessoa fala que Deus não existe, ele está fazendo uma teologia, mas essa teologia não é doutrina. Então repara só que coisa. Veja aí no quadrinho. Nem toda teologia ela é doutrina, ela é revelação. Pode ser uma teologia budista, pode ser uma teologia kardecista, pode ser uma teologia católica errada, com erros. Mas toda doutrina, ela é teologia, ela é um discurso sobre Deus. A inteligência, a filosofia aqui, ó, vai fazer esse caminho de ligação. E é por isso, por exemplo, que você tem esse livrinho aqui, ó. O Catecismo da Igreja. Isso aqui é a doutrina, isso aqui é a palavra revelada, isso aqui é aquilo que Deus, de fato, nos ensina pela Igreja. Aquilo que eu não compreendo, eu dou uma resposta de fé. Então, o padre vai pegar aqui uma parte, por exemplo. Ó.
Peguei aqui aleatória. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Ou seja, a igreja está explicando como que foi a morte de Jesus. Isso aqui é a doutrina e no encontro da revelação para que a gente compreenda mais e para que a gente ame melhor a Deus. Então, se com a razão, com a sua inteligência, a sua capacidade de amar a Deus é do tamanho dessa mesa, agora com a doutrina e com a sua fé, esse tamanho de conhecimento e de amor a Deus é infinito. Ele depende do seu querer. Ele depende da sua vontade de ser santo, de desejar Deus. Quem falou isso? É uma aventura. Não tem limite esse desejo de amor e de busca de Deus, agora que Deus veio ao seu encontro. Basta que você queira, que você dê resposta de fé, e Deus cada vez vai te puxando para o alto, aí, conforme o esqueminha que está aí apresentado na tela. Vamos passar? O primado do amor, que é a base do pensamento de São Boaventura. A sua defesa da teologia, ou seja, reflexão racional e metódica da fé, move-se na mesma linha. São Boaventura enumera alguns argumentos contra a prática da teologia, talvez difundidos também entre alguns dos frades franciscanos e presentes no nosso tempo. A razão esvaziar a fé, aquilo que o padre disse. O deslumbramento com a faculdade e com o conhecimento começou a... Muita gente começou a falar que a fé era coisa de gente boba, de gente ignorante. E no fundo, aquilo que está aí no texto acaba se repetindo hoje ainda. Essa soberba intelectual. Seria uma atitude violenta em relação à palavra de Deus. Temos que ouvir e não analisar a palavra de Deus. O padre falava no dia de São Jerônimo. A diferença entre lexo divina e estudo bíblico. E aí que São Boaventura pega no pé. Você vai entrar diante da palavra de Deus, você pode ter elementos de estudo, você deve ter elementos de estudo. Procurar saber das coisas da Bíblia como estudo. Mas uma coisa é o estudo. Isso não se substitui a sua vida de oração com a palavra. Você tem que rezar a palavra. É a palavra de Deus, então ela tem que ser rezada e não simplesmente um livro de ciência, um livro acadêmico. Quando se olha de forma acadêmica, para muitos vai parecer um livro infantil. Para outros, ainda pior ainda, o que acontece muito nos nossos tempos é um anacronismo, é tirar o texto fora do seu contexto. Então, por exemplo, a pessoa está tendo lá hoje ele está vivendo uma ideologia, uma política, uma coisa partidária, ele quer fazer encaixar aquilo no texto. Ah, tá vendo só? Sei lá, Moisés, ele andava com aquele povo no deserto como se fosse um sem terra, e foram invadindo. Não, isso aí é anacronismo, isso aí é tirar fora do contexto. Moisés não sabia nem o que era sem terra. Mas tem muita gente que fica falando essas bobagens. Então isso é forçar o texto de forma para que o texto fale aquilo que eu quero, e não a palavra fale para mim. A esses argumentos contra a teologia, que demonstram os perigos existentes na própria teologia, o santo responde: é verdade que existe um modo arrogante de fazer teologia, uma soberba da razão, que se põe acima da palavra de Deus, o que o padre acabou de explicar. Mas a verdadeira teologia, o trabalho racional da teologia verdadeira e boa tem outra origem, não a soberba da razão. Daí vai vir a frase: teologia se faz de joelhos. Esse conhecimento de Deus, essa busca de Deus, ela passa pela obediência da fé, pela humildade e pelo desejo de ser santo. Senão, não tem sentido. Esse caminho nosso que a gente está fazendo, vendo os santos, é para que você também perceba isso. Não é simplesmente um curso de teologia, mas um curso que quer mostrar que é possível e deve ser assim que a teologia suscita em nós santidade de vida. Esses homens e mulheres que a gente está estudando, deve ser isso. Daqui a pouco a gente começa a ver a manharada, né? Essa Dedegarda,
Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, enfim. Esses homens e mulheres, eles devem suscitar isso em nós, o desejo de santidade. Senão é só intelectualismo barato que não serve para nada. Só para soberba. Olha a resposta de São Boaventura, então. Quem ama quer conhecer cada vez melhor e sempre mais o amado. A verdadeira teologia não empenha a razão e sua busca motivada pela soberba, por diploma, por dinheiro, por nome, por fama. Por exemplo, no tempo de São Boaventura e São Tomás havia muito essa questão da fama, né? As pessoas queriam ser famosas, um mestre famoso, não sei o quê. Motivada pelo amor daquele a quem deu o seu consentimento. E que conhecer melhor o amado. Esta é a intenção fundamental da teologia. Portanto, no final, para São Boaventura é determinante o primado do amor. Por que eu estudo? Para amar a Deus. Nosso curso é o amor de Deus nos santos teólogos. Para que eu estudo? Para amar a Deus. Quando eu abro uma página da Bíblia, quando eu abro a página do livro de um santo, do catecismo, de um teólogo, eu tenho que encontrar Deus ali. A minha busca não pode ser somente, sei lá, decorar o nome de todos os papas. Se isso não tiver como meio, como caminho, eu amar a Deus, então vai virar soberba. Eu vou chegar lá e vou falar a Bíblia de cor. Não que adianta. Se não for para mim amar a Deus e me santificar. Continuando. A missão do mestre teólogo é formar para a santidade. Aqui vale a pena também a gente fazer um parêntese. A missão do mestre, do professor, do pedagogo é formar para a santidade. A filosofia, ao longo do percurso, ela acabou enveredando para aquilo que esses santos teólogos eles lutaram contra. Para São Tomás, São Boaventura, você pega, por exemplo, no começo lá da Suma Teológica, São Tomás já fala, a filosofia ela deve estar em função da teologia para que se encontre a verdade, se encontre a Deus. Esse era o caminho desses santos medievais. São Boaventura, São Bernardo que veio antes, São Tomás, Santa Edegarda, até mesmo aqueles que não são santos, como Dom Escoto, que é beato, enfim. Tudo ali na vida na maior parte desses homens era a santidade de vida, era o amor a Deus, era levar a pessoa à santidade, levar o aluno à santidade. Logo depois, no século XVI, a missão do professor começou a ser algo formar o homem, aquilo que a gente chama de antropocentrismo. Então vamos formar o homem. Quando chega o iluminismo, é assim, o homem tem que virar uma enciclopédia, o homem tem que saber de tudo e só saber, 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 saber. Então vai se esfacelando, por exemplo, as matérias e já não tem essa transcendência, já não tem um viés com Deus, mas apenas o saber pelo saber. Isso vai dar o racionalismo lá no século XVIII, XIX. No nosso tempo, a coisa piorou ainda. O mestre não é aquele que leva o aluno para a verdade ou para Deus. O mestre é aquele que faz alguém prático. Alguém que vai servir para o mercado, alguém que vai servir para fazer coisas. O mestre hoje vai servir para criar revolução, para incitar a revolução, a quebra de paradigma e assim por diante. Você pega, por exemplo, uma faculdade de artes hoje. A faculdade de artes, no tempo desses santos da Idade Média, era para, pela beleza, se chegar até Deus. Então, a escultura, a pintura, poema, música, mesmo que ele falasse de amor entre homem e mulher, ou amor à natureza, aquilo de alguma forma tem que transcender, tem que levar para Deus. Então havia a busca da beleza. A beleza como um algo metafísico e não simplesmente como a turma quer dizer hoje, não, a beleza é algo estabelecido pela sociedade. Não, é metafísico. Gente. Existe um filósofo que achou a conta da beleza. Depois você procura na internet. O que significa isso? Significa que quando você bate algo e fala que aquilo é belo,
Significa que esse filósofo ele encontrou a fórmula disso. De alguma forma, a essência, você pega a essência. Quando você fala assim, esse homem é bonito, essa mulher é bonita é porque de alguma forma o seu inconsciente pegou aquela forma. Pegou aquela estrutura da beleza. E esse filósofo ele vai encontrar nisso também em todas as coisas, tudo aquilo que é criado. Então vai se chegar à conclusão de que a beleza é como se fosse o DNA de Deus. Quando o mundo de hoje fala que a beleza é uma formatação, é um paradigma que a igreja construiu, não sei o quê, e que a faculdade hoje de artes ela não é mais para encontrar beleza, mas para ela quebrar paradigmas, ela está em função de uma revolução. O grande sintoma do que está acontecendo nas faculdades é a faculdade de artes. Ela é o grande sintoma. Não é mais a busca de beleza, de Deus, da verdade. É quebrar paradigma. Então, se lá na Idade Média o cara faz uma escultura, um véu, ele esculpe um véu no rosto de um santo, de uma pessoa, e aquilo você fala, nossa, como o cara fez isso? Ou uma pintura como Michelangelo, não sei o quê. Hoje não. Hoje o cara pega e põe uma latrina lá numa obra de arte, numa exposição, coloca a criança se drogando, numa pintura, o peladão lá, as crianças apalpando o peladão, e a turma fala, não, é a obra de arte. Por quê? Porque para eles é quebrar paradigma. As faculdades, então, elas estão profundamente utilitaristas. Não é a transcendência. Aqui, São Boaventura está dizendo, o estudo, a faculdade, o mestre tem que levar à santidade. Hoje o mundo diz o quê? É para levar a revolução, a quebra de paradigmas, a quebrar a família, a quebrar a verdade estabelecida, a quebrar a beleza, a quebrar a igreja. Por que você acha que vira e mexe aparecem esses escândalos de obra de arte profanando Jesus, Nossa Senhora vestida de chapolim, Jesus cheio de tatuagem, cheio de drogas no seu corpo, tudo para quebrar a verdade estabelecida pela igreja. Então, você vê a diferença do pensamento dos medievais e, de modo especial, aqui de São Boaventura, com o pensamento moderno. Ainda de origem agostiniana, também a elaboração da teologia trinitária de São Boaventura foi muito importante, é outra coisa que ele desenvolveu. Na prática, ele afirmava que o mundo era uma espécie de livro, no qual emerge a trindade, da qual foi criado. Logo, Deus unitrino está presente como vestígio, ou marca em todos os seres animados e inanimados. Isso tem muito naquele livro do Papa Bento, sobre a história da teologia, Teologia na História de São Boaventura. Como imagem nas criaturas dotadas de inteligência como o homem, como semelhança nas criaturas justas e santas, tocadas pela graça e animadas pelas virtudes de fé, esperança e caridade, que as tornam filhos de Deus. Então, São Boaventura vai usar vestígio Dei, vestígios de Deus. Em cada coisa criada há vestígio de Deus. Conforme aquela coisa traça mais vestígio de Deus, mais ela é digna. São Tomás aqui não vai falar a mesma coisa, só que não vai usar vestígio, vai usar participação. Quanto mais uma coisa participa de Deus, mais ele se parece com Deus. Quando você faz um ato de bondade, você está dando um vestígio de Deus ali. Quanto mais esse ato for bom, mais você deixa a pegada de Deus ali. Vamos continuando o nosso slide. Aqui, sobre a presença de Deus, também é algo que vai ser estabelecido por ele e por São Tomás de Aquino. Vários tipos de presença de Deus. O primeiro tipo de presença de Deus é a presença de imensidade. O que significa isso? Deus sustenta todas as coisas. Se Deus não sustentasse essa mesa, esse livro, essa TV, nada existia. Presença de imensidade. Até mesmo quem está no inferno. Se Deus não sustentasse, não deixava de existir. Deus sustenta todas as coisas. Um segundo tipo de presença é chamado de presença virtual. Esse mundo virtual que a gente fala, ele tem raiz nisso aqui. Então, por exemplo,
Quando o padre vai e beija a Bíblia, beija o altar, há uma presença de Deus ali, chamada presença virtual. É uma presença, mas não se compara com a presença, por exemplo, eucarística. Pega o exemplo, por exemplo, da televisão. Quando você está assistindo a missa online, você está assistindo ela de modo virtual. Há uma presença de Deus ali. Mas se você bater na televisão, ela é vidro, não é o pão eucarístico. Você está assistindo à missa. Você não está participando real e presencialmente da missa. Há uma presença, lógico que há. Nesse tempo de pandemia, graças a Deus ainda tinha internet para aliviar o povo. Porque você já pensou se não tivesse? Não ia ter nada, nem essa presença virtual. Né? Então, com essa presença virtual, vai fazendo com que se estabeleça o alcance muito grande das coisas de Deus. Essa presença virtual, por exemplo, ela se dá quando o padre beija o altar, beija o evangelho, no povo, no sacerdote. É uma presença como se fosse refletida. É essa tela do computador. Se você, por exemplo, beijasse, a hora que aparecesse o Santíssimo na tela, e você beijasse a tela, é lógico que é um gesto de amor, mas você beijou tela. A diferença se você tivesse beijado, por exemplo, a própria hóstia. É uma presença virtual. Presença de inabitação. Aqui é um salto maior. Aqui é a presença quando a pessoa está em estado de graça. Deus habita no coração daquela pessoa. A presença hipostática, que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em Jesus há a presença de Deus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por fim a presença eucarística, que daí para nós é que supera tudo. É de fato ele, é de fato o próprio Cristo. Não é símbolo, não depende da fé da pessoa, é de fato sacramental. De novo, pode parecer para nós algo simples, mas na época havia esse debate. Será que é presença real? Será que a presença é virtual na Eucaristia? É simbólica? É uma presença simbólica? Não, esses dois santão aí, ele de São Tomás, não, a presença eucarística, ela é a presença substancial, real, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. A liturgia para a Boaventura. Ele é herdeiro de São Francisco. Então, aquilo que o padre falou na homilia de São Francisco, o amor à Eucaristia, o amor ao rito e ao preparo da liturgia. Não é porque ele é pobre, ou São Francisco era pobre, que a liturgia pode ser de qualquer jeito. Se ele é herdeiro de São Francisco, ele tem noção exata de que o grande amor de São Francisco de Assis não era ao pobre e à natureza. Isso vai ser consequência. O grande amor de São Francisco de Assis era a Eucaristia. São Boaventura sabe disso. É um discípulo, é um mestre, ele é um apaixonado por São Francisco de Assis. Então, os seus escritos também eucarísticos vão ser profundos. Ele vai falar como mendigante, como alguém que anda como pobre, como alguém que cuida do pobre, da importância do cuidado da liturgia. Sempre os melhores paramentos, sempre o melhor cálice, sempre aquilo que aquela comunidade pode dar, mas sempre o melhor. O melhor nosso já é pouco ainda. Essa herança, então, é muito evidente também nos escritos de São Boaventura, quando ele vai falar sobre a missa e a liturgia, por ser herdeiro de São Francisco. As Seis Asas dos Serafins. Então, é um livro que você viu lá. Você está vendo aí nesse ícone, esse esquema aí. Aqui aparece São Boaventura, que não viu esse momento de São Francisco, mas ele sabia. São Francisco de Assis, então, ele vai, se retira na floresta, faz a quaresma de São Miguel. Ali ele já estava bem debilitado, mas quando está terminando a sua quaresma de São Miguel, Jesus aparece para ele crucificado. Mas o crucificado é nesse estilo aqui, seráfico. Tá vendo? Tem 6 asas. Lá no livro de Ezequiel tem uma visão dos serafins com 6 asas. Por que 6 asas? Porque significa assim, que eles estão
você está vendo as asas abertas, as de cima, elas simbolizam que elas estão próximas da glória de Deus. As duas asas ali fechadas no centro significam que eles estão, é, eles não pertencem a esse mundo material. E depois as outras asas significam, mas eles atuam aqui. Então, essa imagem de Cristo crucificado e essa cruz aparecendo como um serafim, é esse momento em que São Francisco de Assis ele é estigmatizado. Você está vendo aqui, ó, saindo das mãos do Cristo, aqui, ó, São Francisco sendo marcado. Então, como que São Boaventura vai ver isso aí? Ele vai escrever uma teologia dizendo que o caminho do conhecimento até Deus passa por subir essas 6 asas aqui. De uma forma simbólica, ele vai falar, olha, subindo essas 6 asas, você vai se assemelhar ao nosso Pai São Francisco. Você vai chegar num grau de santidade como ele chegou. Cristo vai marcar você com as suas chagas. Então veja, é ele lendo, estudando a vida de São Francisco, e ao mesmo tempo é como se ele visse esse momento aí em que São Francisco é marcado. Vamos ver o que significa essas 6 asas. São esses 6 pontos aí, olha. A primeira asa seria a justiça, a pessoa começa a buscar a justiça de Deus, a justiça para o texto bíblico, ela é dar a cada um aquilo que é devido. Hoje em dia, a justiça é muito confundida com o igualitarismo. Nem sempre o igualitarismo é justiça. Nos Atos dos Apóstolos, o texto fala que eles davam tudo para os apóstolos e os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, não era igualitário. Se uma família tinha 5 filhos, recebia mais do que uma que tinha um filho. Isso é justiça divina. Quando chegarmos no céu também vai ser isso. Deus não vai dar de forma igualitária, vai dar conforme a santidade de cada um. É dar aquilo que lhe é devido a cada um. Então, o primeiro ponto é a pessoa entender a justiça. Depois vem a bondade. O segundo degrau seria a da bondade. A bondade é levar o outro para Deus, vai dizer São Tomás. Mas aqui a gente já faz o paralelo com São Boaventura e percebe que ser bom não é simplesmente ter cara de Santa Teresinha. Ser bom é fazer a obra de Deus. Às vezes é corrigir, às vezes é incentivar, às vezes é perdoar, é fazer a obra de Deus. O segundo degrau ali do serafim, de quem quer chegar nesse patamar que chegou São Francisco, é a escritura, o conhecimento da escritura. A Lexio Divina, de novo, o que Bernardo falou, o que Boaventura falando, o que que a igreja insiste tanto hoje. Ler a escritura como caminho de oração, a Lexio Divina. Depois, caminha junto, a escritura e a vida de oração. Não tem como ser santo se salvar sem vida de oração. Quando a gente for ver Santa Teresa d'Ávila, vai ver o castelo dela, e às vezes a gente fala brincando assim, né? Ah, padre, esse negócio de castelo, de morada, 7ª morada, 4ª morada, de castelo interior, eu acho que eu nem tô vendo o castelo. Meu irmão, se você não tá rezando, não tá vendo mesmo. Porque Santa Teresa fala assim, a porta de entrada para o castelo é a oração. Se eu nem rezo, então não tô, nem GPS eu tenho, nem castelo eu tô vendo nenhum. Esse ponto também de São Boaventura, ele aprende de São Francisco, né? Um homem profundamente de oração, de busca de Deus, intimidade com Deus, né? A oração é querer estar com o amado. Se eu não rezo, eu não quero estar com o amado. Você que namorou, que casou aí, você toda hora queria estar com a menininha aí, com a mocinha, na bitoquinha, aquela coisa toda. Parece pardal no fio, né? Fica lá com as biquinhas assim, fica. Você quer estar toda hora ali junto. Agora, como que eu amo a Deus se eu não quero estar junto dele? Se eu não quero conversar com ele, se eu não quero estar na presença dele? Vida de oração. Quinto ponto, a Eucaristia. Olha que vai subindo. Quando a pessoa vive uma vida eucarística, vida de fato eucarística,
de união com Deus, de busca eucarística, ela já está na penúltima asa angélica. Esse caminho de busca de Deus, de santidade, de se assemelhar a São Francisco de Assis. Se você olha essa escadinha e pensa São Francisco de Assis, então você está vendo aonde que está a Eucaristia. Se a gente fosse fazer um paralelo, essa questão da justiça, ela tem a ver com a criação em São Francisco, com o mundo criado. Louvor a Deus por aquilo que foi criado. Se você pega a bondade, os pobres. Olha a diferença que está da Eucaristia. Então, o primeiro amor de São Francisco de Assis era a Eucaristia. Tudo isso vai vir em paralelo. E aí a gente chega na última asa, que é aquilo que vai dando liga em todo esse curso nosso. O ágape de novo. Aquilo que seremos no céu, divinizados, unidos com Deus. O santo já vive o céu aqui, ele já passa com essa união com Deus. Santa Teresa d'Ávila vai falar disso, como casamento espiritual. A gente viu de Santo primeiro, a gente viu de São Paulo como Caritas. O padre vai marcar aqui, ó. De São Paulo como Caritas, lá do capítulo 13 de Coríntios. A gente viu de Irineu, Teoses. A gente viu de Agostinho, a inquietação, o Deus que procura, que me procura. São Bernardo, o amor, a gente lembra dos degraus do amor. E agora, de Boaventura, a união ao ponto alto do serafim, de ser semelhante ao Pai Francisco, uma união. Quando a gente for ver Santa Teresa d'Ávila, ela vai usar algo que talvez seja até mais visível para nós, o casamento. A gente lembra de semana passada de São Bernardo, na última aula de São Bernardo, do quanto que ele fala do Cântico dos Cânticos. Isso vai ser importante depois também para São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, como um casamento espiritual, um casamento místico. Mas aqui na linguagem de São Boaventura, é essa escadinha do ágape. Repara que aquilo que o padre falou na outra aula, no fundo tudo é o mistério de Deus. Tudo é o mistério de Deus, tudo é o mistério da santidade, da busca da nossa santidade. Cada santo vai tendo um jeito de falar, porque a coisa é muito superior àquilo que consegue ser colocado em palavras ou num livro, numa teologia. Mas essa para nós pequeninos, né, é necessário isso, porque a gente não tem não tem porque a gente não quer, né? Porque Deus quer dar isso. A gente não tem essa grandiosidade desses santos de viverem isso. Então os santos tentam traduzir para nós uma linguagem que está muito aquém do que é. Quando, por exemplo, se você entendeu esse negócio das asas, de subir, as asas do anjo, para encontrar Cristo e se assemelhar a São Francisco de Assis, você entendeu aqui. Agora eu preciso traduzir isso aqui. Quando eu passo daqui para cá, aí é a santidade. Então, aquilo que o padre falou. Não adianta eu saber da teologia dele, de Boaventura, de São Tomás, não sei o que, se isso não se transformar em vida, em busca de Deus. As chagas de Cristo, agora algumas frases de São Boaventura, como a gente termina sempre, né? As chagas de Jesus Cristo ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias. Por isso que ele vai recomendar a meditação sempre dos sofrimentos de Cristo, das chagas de Cristo. É algo também que Santa Teresa também vai retomar, depois a gente vai ver. Tem o paraíso seguro todos que anunciam as glórias de Maria. Olha essa. Jamais li algum santo que não tivesse sido devoto especial da Santíssima Virgem Maria. Não tem, gente. Não tem santo que não é devoto da Virgem Maria. Para de achar que você é filho de jogadeira. Você tem uma mãe. Ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus.
Padre, eu rezo o terço de modo frio. Padre, eu vou na missa de modo frio. Padre, mesmo que friamente, não pare de se aproximar. É a misericórdia de Deus que vai te aquecer. É a misericórdia de Deus que vai te alcançar. Não fica apegado ao resultado. Às vezes a gente olha esses santões aí, e fala, ih, eu tô largado, eu desanimo. Não, gente. Cada santo é único na história. Quando a gente for ver Santa Teresinha, a gente vai ver que a sacada de Santa Teresinha foi essa. Ela olhava esses santões aí, ela falava, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho a inteligência deles, eu não tenho a capacidade filosófica, teológica de como? Como que eu vou fazer? Ela arrumou um jeito. Que depois nós vamos ver. O porquê também ela é uma doutora da igreja. Com um outro jeito. Mas repara que Deus não é máquina de xerox. Cada santo é único. Deus ama cada pessoa de uma forma única. Quando chegarmos no céu, o modo como Deus vai me amar, vocês vão ver, é diferente do que Ele te ama, do que ama o outro, do que ama o outro. Cada santo, vai dizer o Papa Bento, é uma folha do Evangelho. É um versículo do Evangelho. Não se repete. Eles podem ter elementos parecidos. Por exemplo, São Francisco cuidou de pobre, São Vicente cuidou de pobre, Madre Teresa de Calcutá cuidou de pobre. Eles têm pontos em comum, mas cada santo é único. É um indivíduo, é um espelho da beleza de Deus, da grandeza de Deus. Por isso que no céu a gente vai se maravilhar com os santos. Os santos vão ser um capítulo à parte no céu. Quando a gente vai conhecendo a vida dos santos, já aqui, a gente já vai se maravilhando com aquilo. Quando você pega assim esses santões, aquilo que o padre falou, então pode parecer, no curso de teologia, que a santidade é só para quem é inteligente. Mas de novo, você pega Santa Teresinha, o Cura d'Ars, São José Cupertino. A santidade é para todos. A santidade é que dá de fato sabedoria. Inteligência é um dom que Deus dá para um para outro. A sabedoria está acima da inteligência. Um santo ele pode ter pouca inteligência, mas ele ser sábio. Aí de novo, vem Cupertino, vem Madre Teresa. Madre Teresa mesmo, que escolaridade que ela tinha, não é? Enfim, você percebeu aí que é aproximar-se da misericórdia de Deus, é querer a misericórdia de Deus. Olha aqui é a missa para São Boaventura. Isso aí é um quadro do Doré, da Divina Comédia. Na Divina Comédia, o Dante, ele visita o inferno, o purgatório e o céu. Quando ele vai visitar o céu, ele coloca a amada dele, a Beatriz, para conduzir ele em cada círculo do céu, né? Vai subindo, vai. E aí, quando vai falar de missa, ele faz essa imagem que vem de encontro àquilo que o padre falou dos serafins. Quando vai ter a consagração, é dito isso aí que está aí na pintura, junto com os anjos e santos. Na nossa cabecinha boba, a gente acha que é meia dúzia de anjinhos tocando harpa ali, fazendo corinho lá com o ministério, né? Se o ministério estiver desafinado, os anjinhos pegam e põe a mão na cara assim e fala assim, Jesus, o importante é o coração. Mas veja, no fundo é uma multidão de anjos que traz esse mistério de Cristo, junto com os anjos e santos. Para a Boaventura, a missa é isso. E é daqui que vem também a nossa tradição de dizer que quando o padre está consagrando, o céu está em volta do altar, todo o céu. E ali está se apresentando, então, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Como o padre disse, a teologia disso já havia, mas começou a entrar esse racionalismo e muita gente começou a duvidar da missa, duvidar da Eucaristia. Isso vai culminar depois em Lutero. Porém, foi preciso que muitos santos reafirmassem a teologia de sempre. A teologia de que a missa é o sacrifício de Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. E todo o céu está presente no momento da missa. Então veja a imagem de novo. E toda vez que for participar da missa, lembra disso. Junto com os anjos e santos, nós participamos da paixão, morte e ressurreição de Cristo. O que é, por exemplo, na vida de um anjo, estar presente nesse mistério, carregando esse mistério. O que era, por exemplo, a Sexta-feira Santa
e o domingo da ressurreição no mundo angélico, para o mundo angélico. Um espetáculo entre aspas, que maravilhou o mundo, os anjos. Se a missa é a paixão, morte e ressurreição de Cristo, cada missa então produz esse efeito no mundo angélico. Assim então, por isso então que São Boaventura é chamado de o santo seráfico, doutor seráfico. Então, para terminar, vamos pedir a Nossa Senhora que nos proteja. Na próxima semana a gente volta de modo presencial e aí a gente vai falar de São Tomás de Aquino, que era o parça aí de São Boaventura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, São Boaventura, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.